Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e orando com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oremos pela cura de todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão nas casas, que todas as pessoas sejam recuperadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos com fé pela libertação de todos os entes humanos, que todos sejam libertos, sejam restaurados em Cristo Senhor e vejam novas todas as coisas, e se alegrem, e que seja a alegria para sempre em Cristo Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus
também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia 15 de dezembro, já na terceira semana do tempo do Advento, já vem chegando, já na semana das antífonas do Ó, que logo nós começaremos a Semana Santa do Natal, para nós prepararmos melhor. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Mateus nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo voltando do templo, e estava ensinando, anunciando a boa notícia do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. E lá, um grupo do coração duro, o sumo sacerdote e os anciãos do povo fizeram uma pergunta: com que autoridade fazem estas coisas? Como nós vimos ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo havia mandado contar a João tudo o que estava acontecendo: mortos ressuscitando, cegos sendo curados, surdos ouvindo, mudos falando. E assim, hoje, no Santo Evangelho de hoje, desta segundona da terceira semana do Advento, um grupo do coração duro que não tinha fé perguntaram ao Senhor com que autoridade ele fazia aquelas coisas, os milagres, as curas, as libertações, a restauração de toda a gente. Perguntaram isso a ele, com que autoridade ele fazia, e ele, em sua humanidade, e também ele faz as perguntas. Faz a pergunta: se eles respondessem corretamente, o nosso Senhor Jesus Cristo diria com que autoridade ele fazia aquelas coisas, as curas, libertação, restauração de toda a gente. Mas eles não responderam. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta: de onde vinha o batismo de João? Se era do céu ou dos homens? E eles, do coração duro, que não tinha fé, não responderam. Não responderam nada. E por que não responderam nada? Porque eles não tinham fé, eles não acreditavam, eram do coração duro, que só viviam no orgulho e na falsidade. E assim ficaram em dúvida. Se eles dissessem que era dos homens, temos medo do povo, que todos tinham João Batista como o profeta. E como nós vimos ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que João, o precursor, era mais do que um profeta. João que gritava no deserto para todos endireitarem as veredas. E então, eles só responderam ao Senhor: não sabemos. Essa resposta, não sabemos, vemos a fraqueza
dessas pessoas, a falta de fé dessas pessoas, desses sumos sacerdotes e desses anciões. O Senhor faz a pergunta para eles: de onde vinha o batismo de João, o precursor? E eles não sabiam de onde que vinha o batismo de João. Só disseram no orgulho: não sabemos. E Jesus, vendo a falta de fé deles, a dureza de coração deles, só respondeu para eles: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo respondeu em sua humanidade. E se eles respondessem de onde que vinha o batismo de João, se eles respondessem de onde que vinha o batismo de João, o nosso Senhor Jesus Cristo responderia para eles com que autoridade que ele realizava aqueles milagres. Mas não responderam de onde que vinha o batismo de João. O Senhor só disse: também não sei. Se eles respondessem na fé, o Senhor diria corretamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todos os entes humanos conheçam a verdade, pois estamos próximo do Santo Natal, 10 dias. E vamos também iniciar a novena do Santo Natal, se preparar, se purificar e andar revestidos da Palavra de Deus. Vimos que lá eles não buscavam realmente conhecer a autoridade de Jesus. Os fariseus e as pessoas lá não buscavam conhecer a autoridade de Jesus, os sumos sacerdotes e os anciões. Eles não queriam saber, conhecer a autoridade de Jesus, saber quem ele era, que era o Deus Salvador. Eles não buscavam conhecer a Deus, mas eles queriam desmascará-lo e manter seu próprio poder na verdade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, com sabedoria típica do alto, confronta-os com uma pergunta sobre João Batista, que também veio por iniciativa de Deus, o Todo-Poderoso. E ao se recusarem a responder aquela pergunta que Jesus faz, demonstram certa hipocrisia. Eles eram hipócritas. Os sumos sacerdotes eram hipócritas, mas também medo do povo, e não demonstram um amor verdadeiro à verdade. Eles não perguntaram porque queriam conhecer a verdade, mas porque queriam continuar na hipocrisia e na falsidade. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a fé para que todos nós permaneçamos em Cristo exige humildade em primeiro lugar, abertura ao Espírito, algo ausente, totalmente ausente nesses líderes que vimos e que escutamos no texto de hoje. E o nosso Senhor Jesus Cristo responde diretamente, porque a revelação de sua autoridade só pode ser acolhida por quem tem o coração disposto. E eles não tinham, eram do coração duro. Mas nós temos o nosso coração disponível para a palavra. Tenhamos o coração puro. Tenhamos o coração aberto, tenhamos o coração manso e humilde, e conheçamos a verdade, e vejamos a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos os seres humanos conheçam a verdade,
e vejam a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o coração, nosso coração, o coração de todos os seres humanos, trabalhe com a verdade do Evangelho, com a verdade de Deus que nos chama à conversão. E vamos se converter e se renovar neste Santo Natal e ter vida nova em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e tenham um coração puro, tenham o coração segundo o coração de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos o coração puro, sejamos puros de coração, estejamos conhecendo a verdade e vendo a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, e estejamos juntos, orando uns pelos outros, e vejamos novas todas as coisas. Preparemos para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que está chegando. Sejamos puros de coração, estejamos formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Minha paz és tu, quando
salvar. Meu barco, meu abriga, meu pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti.